eu te convido a analisar comigo o primeiro versículo na noite, que está na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias vão ser dias difíceis. Eu vou ler mais uma vez, olha só o que está escrito. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias vão ser dias difíceis. Aqui Paulo, ao escrever essa carta a Timóteo, Paulo disse, sabe isso, Timóteo? Nos últimos dias, os dias vão ser difíceis. Os últimos dias serão dias difíceis. E aí, se você continuar lendo o capítulo 3 de 2 Timóteo, lá ele fala que nos últimos dias os filhos não iriam respeitar, amar os seus pais. Diz também que os homens, as mulheres, a humanidade estariam sem afeição por ninguém. Diz também que nos últimos dias a humanidade iria blasfemar de Deus. Diz também que nos últimos dias os homens seriam egoístas, avarentos. Agora eu pergunto a você, se você observar como anda a sociedade de hoje em dia, não está conforme diz a Bíblia, que estaria a sociedade nos últimos dias? É claro que está. Nós estamos vivendo nos últimos dias. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam assim, desafeiçoados, sem amor, não iriam respeitar a Deus, não iriam amar o próximo, seriam avarentos, apegados aos recursos financeiros. E é assim que a humanidade está andando hoje em dia. Por isso que Timóteo recebeu a carta de Paulo. Paulo estava orientando Timóteo para Timóteo saber como seria nos últimos dias. E aqui ele diz, nos últimos dias serão dias difíceis. Por que serão dias difíceis? Porque a conduta da humanidade estará difícil de lidar com essa conduta. O ser humano estará pensando em si, somente em si, cruel. E é o que está hoje acontecendo. Por isso os dias são difíceis. Agora preste atenção comigo. Que se nos últimos dias a humanidade estaria pensando em si mesma, apenas em si, haveria crueldade, amor ao dinheiro acima de amar as pessoas, filhos desobedecendo a pais, filhos matando o pai, pai matando o filho. Se você parar para observar, se assim estará nos últimos dias, e assim é o tempo de hoje, então nós estamos nos últimos dias. No calendário de Deus, você está nos últimos dias. É isso que a Bíblia apresenta. Que no calendário de Deus, você e eu estamos vivendo nos últimos dias. E esses últimos dias nos apontam uma certeza que está mais perto a volta de Jesus. Porque nos últimos dias, é os dias que antecedem, que vêm antes da volta de Cristo. Segundo o calendário de Deus, você e eu estamos vivendo nos dias que antecedem a volta de Jesus. No calendário de Deus, nós estamos já nos últimos dias. E os dias são difíceis por causa da humanidade, que cada dia fica pior. Jesus falou certa vez que antes dele voltar, a humanidade estaria como no tempo de Noé. Lembra da história de Noé? Que Noé pregou durante 120 anos e as pessoas não acreditaram em Noé. E veio o dilúvio, veio a destruição, e só Noé se salvou com a sua família na arca. E a Bíblia diz que no tempo de Noé, os homens eles não se importavam com Deus, e era um perverso o coração desses homens. Assim Jesus falou que seria a última geração da história da terra. Se você parar para observar, o tempo de hoje, os homens não estão melhor do que estavam no tempo de Noé. Pelo contrário, estão iguais. O coração do homem no tempo de Noé era perverso, se inclinava para o que não prestava. Hoje em dia o coração do ser humano é a mesma coisa. Claro, existem pessoas no tempo de hoje, como Noé, estão atentos à mensagem de Deus. Como Noé, estão se preparando para o grande acontecimento que será a volta de Cristo. Assim como Noé se preparou para o dilúvio. Mas existem muitas pessoas hoje que, assim como o povo do dilúvio, estão despreparados, que não estão levando a sério a advertência que a Bíblia dá. E a advertência que a Bíblia dá é que estamos vivendo nos últimos dias e que logo Jesus vai voltar. Muitos não estão querendo saber, não estão se importando em se preparar e estarão pegos de surpresa. Por mais que Noé tenha pregado 120 anos, quando o dilúvio veio, muitos foram pegos de surpresa porque não escutaram a pregação de Noé, não atenderam o chamado de Deus, e aí estavam despreparados.
Muitos também hoje vão ser pegos de surpresa quando Jesus voltar. Tem ouvido Deus falar através de hinos, de louvores, de pregações, mas mesmo assim permanecem sem se preparar. E nós já estamos nos últimos dias. No calendário da profecia, nós estamos nos últimos dias. E interessante que não diz que estamos no último dia, porque não tem como saber quando vai ser o último dia. Não sabemos o dia exato da volta de Jesus, mas sabemos que estamos nos últimos dias. Logo, logo vai acabar a história dessa terra. Logo, logo Cristo vai voltar. Por isso que a Bíblia diz que estamos nos últimos dias, porque não tem como saber o dia exato. Tem como saber que estamos nos últimos dias. E foi o que Paulo disse. Olha só, Paulo diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias vão ser dias difíceis. Você e eu estamos vivendo em dias difíceis. Hoje em dia, a humanidade está completamente alheia, diferente daquilo que Deus espera que a humanidade seja. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Os dias são difíceis, os dias são angustiosos, os dias são preocupantes, os dias são aflitos, os dias são dias que não são esperançosos. Cada dia uma desgraça nova acontece no mundo. Quando não é uma pandemia, é inundações em algum lugar. Quando não é isso, é guerra. Nós estamos em dias difíceis. É o que Paulo escreveu a Timóteo. Nos últimos dias, os dias serão difíceis. E nós estamos em dias difíceis. E o que devemos fazer? Já que estamos nos últimos dias, devemos nos preparar. Isso mesmo. Você que está me ouvindo nesse momento, eu estou nos últimos dias. Temos que nos preparar para a volta de Jesus. Temos que nos preparar para encontrar Jesus. E a volta de Jesus será um dos eventos mais impactantes da história da humanidade. E esse evento, você tem que estar pronto para esse evento. Assim como o povo no tempo de Noé não estavam preparados, muitos não estarão preparados. Mas Noé estava preparado para o dilúvio. Você também é convidado a estar preparado para a volta de Cristo. E olha só o que diz a Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 28. Olha só, 1 João, capítulo 2, versículo 28, está escrito o seguinte: e agora, filhinhos, permanecei nele. Olha só, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. Aqui fala da vinda de Jesus. E aqui em 1 João capítulo 2, verso 28, está escrito: permaneça nele, para quando ele se manifestar, quando ele vier, você não fique confundido. Como assim confundido? É angustiado, é preocupado, se escondendo. Diz a Bíblia no capítulo 6 de Apocalipse que quando Cristo voltar, muitos irão se esconder. Muitos irão se esconder porque não irão querer ver Jesus voltando. Esses que irão se esconder são aqueles que estarão confundidos, que diz aqui João na sua carta. E para não estar confundido, temeroso, com medo na volta de Jesus, você tem que, como diz o conselho do texto, permanecer nele. Quem é esse nele? É Jesus. Permaneça em Jesus. Este é o tempo de estar mais ligado, mais perto, mais conectado a Cristo. Por quê? Porque estamos nos últimos dias. Permaneça nele. Este é o conselho. Como é que você permanece ligado a Jesus? Primeira coisa, você permanece ligado a Jesus quando você está em oração, quando você tem uma vida de oração. Você permanece ligado a Jesus quando você também tem uma vida de estudo da Bíblia. Você lê a Bíblia e você procura praticar o que está escrito na Bíblia. Se você fizer isso, você estará ligado a Jesus. Você estará nele, estará se preparando para a volta dele. Você também está ligado a Jesus quando você também vem à casa de Deus para adoração. E quando você vem à igreja e você adora a Deus na igreja, você também está se preparando para a volta de Cristo. Então, para estar pronto para a volta de Jesus, o texto é muito claro. Permanecei nele, em Jesus. Você que se afastou de Jesus, volta agora. Permaneça agora. Corra para os braços de Cristo. Esteja nos braços de Cristo. Permaneça em Cristo. Ligue-se a Jesus. Conecte-se a Cristo. Você que foi para longe, é o tempo de você voltar.
voltar com Cristo, voltar o teu relacionamento. Volta o teu relacionamento com Cristo, porque você e eu estamos já nos últimos dias. É o que diz a palavra de Deus. Esse texto é muito forte, porque esse texto fala que você não tem mais tempo de estar brincando. Muitos estão brincando com a salvação, mas no calendário de Deus os dias estão passando. No calendário de Deus os dias estão correndo e logo chegará o último dia. E quando esse último dia chegar, você vai estar pronto ou você vai estar despreparado? Quando Jesus voltar, você vai estar confundido, temeroso, se escondendo, ou você vai estar feliz, dizendo: Senhor, estou aqui, eu esperei o Senhor, eu me preparei, eu me batizei, eu entreguei a vida a Ti, e eu estou pronto, eu quero, estou pronto para subir contigo. Por isso que diz o texto em 1 João, capítulo 2, verso 28, muitos estarão naquele dia confundidos. Muitos estarão confundidos. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. Muitos estarão confundidos. Por quê? Porque muitos não estavam ligados nele, não estavam conectados em Jesus, não tinham uma vida com Cristo. E agora Cristo irá aparecer e eles vão se encontrar desconectados de Jesus. E aí Jesus vai dizer para essas pessoas: olha, eu não conheço vocês, vocês não tinham união comigo, vocês não faziam parte do meu povo, vocês não entregaram a vida para mim, vocês não são meus, não são minhas ovelhas, não me seguiam, não me ouviam, não fazem parte do meu povo, vocês não quiseram obedecer às minhas leis, vocês não entregaram a vida para mim através do batismo, vocês não viviam a Bíblia, vocês não viviam o Evangelho, vocês eram religiosos, mas não eram cristãos. E Cristo vai dizer para essas pessoas: se apartem de mim, se afastem de mim. E ele diz aqui, João diz aqui na sua carta, para que você tenha confiança nele, para você ter confiança que você estará pronto na volta de Cristo, você precisa entregar-se a Cristo agora. O calendário de Deus está passando os dias. Nós não sabemos o dia final, qual vai ser o dia e a hora, mas nós sabemos que os dias estão passando. Você não tem mais tempo de estar esperando. Você precisa entregar-se agora. O tempo da tua entrega é agora, porque os dias são os últimos. E em 1 João capítulo 2, verso 18, diz assim: filhinhos, esta é a última hora. Olha só o que diz aqui. 1 João capítulo 2, verso 18. Filhinhos, esta é a última hora. O próprio João, no tempo dele, já reconhecia que estava na última hora. Enquanto Paulo escreveu a Timóteo dizendo que estava nos últimos dias, João escreveu na sua carta dizendo que estamos na última hora. O que Paulo e o que João querem dizer é que nós estamos no limiar da eternidade, estamos nos momentos finais, dos eventos finais da história do mundo. O tempo é este, porque se houve um tempo que a humanidade deveria se voltar para Deus, o tempo é agora, que é a última hora, é o último momento. Não sabemos qual vai ser o dia da volta de Cristo, mas sabemos que no relógio da profecia já estamos na última hora. É o que disse João na sua carta. E Paulo deixa claro que o tempo está chegando, porque estamos nos últimos dias. Se você não entender a urgência dessa mensagem, você vai ser pego despercebido na volta de Cristo. Entenda que estamos na última hora, estamos nos últimos dias, estamos no momento da preparação para a volta de Cristo. Eu queria finalizar com vocês com um versículo que está no capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 12, que diz assim: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vocês que nele habitam, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Olha só o que diz aqui. No livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículo 12, diz que o diabo está com ira, está com raiva, está com ódio. De quem? Do povo de Deus. Do povo que procura obedecer a Deus. Do povo que procura pregar a palavra de Deus. Do povo que faz a obra de Deus. Do povo que entregou a vida a Deus. Do povo que procura obedecer a lei de Deus.
O diabo está com raiva dessas pessoas, está irado. Por quê? O texto diz, porque ele sabe que tem pouco tempo. O diabo conhece as profecias, o diabo conhece a Bíblia, e o diabo sabe que estamos nos últimos dias, que estamos na última hora. E o diabo desceu à terra com ódio, com raiva, porque ele tem pouco tempo, é o que diz a Bíblia. Ele tem pouco tempo, sabe para quê? Para enganar você. Ele tem pouco tempo para você, para fazer você se perder. Ele tem pouco tempo para investir na tua vida e fazer você se perder. E o diabo tem investido fortemente na tua vida, porque ele sabe que tem pouco tempo e logo Cristo vai voltar. E ele quer o máximo possível se esforçar para levar você à perdição, para levar você para longe da igreja, para levar você para o mundo, para levar você para as bebedeiras, para levar você para longe de Deus, para levar você para um bar, para levar você para a prostituição, para levar você para longe de Deus. Sabe por quê? Porque se você estiver longe de Deus, você estará despreparado para a volta de Cristo. E o diabo sabe que tem pouco tempo. Ele sabe que o relógio da profecia está passando os ponteiros. Ele sabe que estamos nos últimos dias. E ele faz de tudo para você se perder. Ele tem feito de tudo para você se perder. Para você ficar desmotivado com a vida espiritual. Ele faz de tudo para você desistir da caminhada. Mas não caia nessa. Não seja enganado. Existe graça, existe perdão, existe salvação ainda em Jesus. E você ainda não está no último momento, mas você está nos últimos dias, na última hora. Ou seja, ainda resta tempo de você se entregar a Cristo. Ainda resta tempo de você ser batizado. Ainda resta tempo de você entregar-se ao Senhor. O tempo ainda resta, mas o diabo está com raiva, está irado, está empenhado, porque ele sabe que o tempo está passando e ele quer levar o máximo de pessoas possíveis com ele para a perdição. Mas você não tem que estar entre estes que vão se perder com o diabo. Você pode decidir estar entre os filhos de Deus, os que serão salvos, os que serão perdoados, os que irão aceitar o chamado de Deus. Quem você quer? O que você quer? E de que lado você estará? Do lado de Deus, da lei de Deus, da vontade de Deus? Ou vai permanecer ainda vivendo de maneira despreocupada, vivendo de maneira relaxada e não se preparando para a eternidade? E aí? Você quer estar de que lado? Você quer estar de que maneira quando Jesus voltar? Pronto ou despreparado? O tempo está passando, hein? O tempo está passando, hein? Você não tem muito tempo. Logo, logo Cristo volta. E aí? Logo, logo começa a cair as pragas do Apocalipse. E aí? Logo, logo o tempo de salvação passa. E aí? E aí? Você pode me dizer exatamente quando Cristo vai voltar? Você não pode me dizer quando Cristo vai voltar. Mas eu posso lhe garantir, pela Bíblia, que Cristo está voltando, pois estamos na última hora, estamos nos últimos dias, e o diabo sabe que pouco tempo resta. Até o diabo tem essa compreensão que tem pouco tempo. E você não vai ter essa mesma compreensão? Se prepare, porque Cristo vai voltar. E se você estiver pronto, Cristo volta. Se você não estiver pronto, Ele volta. Se você acreditar, Ele volta. Se você não acreditar, Ele volta. É algo inevitável. Cristo vai voltar e é inevitável. Agora, o que é opcional é a sua salvação. Você pode querer se salvar ou querer se perder. Vai depender da sua decisão. O calendário de Deus mostra que estamos nos últimos dias. O relógio de Deus mostra que estamos na última hora. E o seu coração, Deus abençoe para que o seu coração se desperte para essa realidade. Que você decida estar pronto agora. Entregar a vida a Cristo agora. Para você estar pronto na volta de Jesus. Agora eu queria nesse momento, se você quiser, pedir para você me acompanhar nesta oração. A fechar os teus olhos e abrir o coração mais uma vez em oração nesse momento. Se você puder, ore comigo. Oremos. Altíssimo Deus, sabemos que estamos vivendo nos últimos dias. Temos compreensão que estamos na última hora, porque a Tua palavra assim diz. Que o Senhor pega essa pessoa que está assistindo essa live nesse momento, que o Senhor trabalhe nesse coração, para que esse coração se torne sensível à voz do Teu Espírito. Que essa pessoa, tudo que impede ela de estar pronta para a volta de Jesus, que o Senhor venha ajudá-la
a abrir mão dessas coisas, para que essa pessoa esteja decidida a estar unida com Cristo, para assim subir com Cristo na vinda de Cristo. Que o Senhor nos perdoe por nossos pecados, que o Senhor nos conceda o Teu Espírito para nos dar força nessa luta espiritual. Sabemos que o diabo está irado, mas queremos em nome de Cristo ser vencedores. Te pedimos isto em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você lembre de uma coisa: você já está nos últimos dias, você está na última hora. Se prepare, Cristo está voltando.